Olá, eu sou a Scarlett, analista de Customer Success na TOTUS. Nós preparamos este webinar para apoiar a sua empresa em relação a cadastro e manutenção simplificada de preços. Nós vamos enviar a gravação deste webinar por e-mail e ela também será disponibilizada em nosso canal no YouTube. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem usar o bate-papo, que as perguntas serão respondidas no final da apresentação. Hoje nós vamos contar com o apoio da analista também de Customer Success, Isadora, e com a apresentação da especialista Bruna Mamed. Bom dia, Bruna. Bom dia, Scarlett. Bom dia a todos que estão aqui participando do webinar com a gente. Queria primeiro agradecer ao time de Customer Success por promover mais esse encontro aqui entre a gente para compartilhar um pouco do conhecimento, para mostrar algumas coisas, algumas novidades aqui do sistema. O tema de hoje vai ser sobre preços. A cereja do bolo, né, por assim dizer, é a manutenção simplificada de preços, né, que é uma rotina bem simples, assim como o nome já diz, de realizar as alterações dos preços que já estão cadastrados no sistema. Hoje, as lojas, as redes utilizam as alterações de preços via tabela de preço mesmo, acaba sendo um pouco mais complicado, às vezes até um pouco mais demorado. Então, o foco de hoje vai ser sobre a manutenção simplificada de preço, mas para nivelar conhecimento, eu vou mostrar também a tabela de preço, como identificar qual tabela que vocês têm acesso, né, permissão de mexer, e também algumas dicas de usabilidade na parte da tabela, com questão a desconto também. Assim como os demais webinars, eu vou trazer um pouco na teoria, né, explicando o porquê de cada campo, mas eu vou trazer também o TOTUS Retaguarda para mostrar na prática como que a gente coloca os preços nos produtos pela tabela e também realiza a manutenção pela rotina de manutenção simplificada de preço mesmo. Então, falando sobre a rotina de preço como um todo no TOTUS Retaguarda, né? Ele centraliza todas as informações de preços em tabelas, separado por tabela de preço de compra e tabela de preço de venda. Nem todas as redes utilizam uma tabela de preço de compra populada, né? Informação de preço de compra via tabelas, mas 100% das redes e franquias utilizam a tabela de preço de venda. Porque para realizar algumas rotinas no sistema é fundamental que as tabelas de preço estejam devidamente cadastradas e liberadas no TOTUS Retaguarda para as lojas. Por exemplo, vendas no PDV mesmo. Não é possível realizar vendas se o produto não está vinculado à tabela com um preço. Quando a gente fala da tabela de preço de compra, tem alguns relatórios lá na guia Relatórios e Consultas que só olha para as tabelas de preço de compra para trazer os custos dos produtos. Pedido de compra também utiliza a tabela de preço de compra. Então, tem algumas rotinas no TOTUS Retaguarda e também no TOTUS PDV que são amarradas às tabelas de preço. O mais comum é o cadastro centralizado dos preços. Assim, todas as lojas recebem os preços padronizados e cadastrados em um único só lugar, que geralmente é feito pelo time da sua franquia ou da sua rede no domínio deles, né? Existe também a possibilidade de cadastrar os preços descentralizados, e aí cada loja consegue editar o seu próprio preço de venda ou de compra. A atualização de preços de produtos, ela pode ser feita tanto pela tabela de preço, quanto pela rotina de manutenção simplificada de preço, que eu comentei que é um pouco mais simples e a gente vai ver na prática e no detalhe para o final do webinar. Então, falando agora, dando um pouco de foco na tabela de preço mesmo. Para cadastrar o preço na tabela, né, para a gente poder vincular um produto na tabela de preço, a gente precisa garantir alguns detalhes. Primeiro, a tabela de preço ela deve estar cadastrada e disponível para edição. A gente valida a edição quando a gente abre o TOTUS Retaguarda, nós vamos colocar sempre o nosso usuário e senha e logo depois a gente escolhe o domínio. Então, o domínio que a tabela de preço foi cadastrada é o único domínio que ela pode ser editada. Quando a gente fala de uma tabela de preço centralizada, que é a sua rede ou sua franquia que cadastra, ela é criada no domínio acima, né, no domínio da própria franquia, da própria rede, e ela é compartilhada com todos os franqueados, com todas as centrais. Então, todo mundo consegue visualizar essa tabela, mas apenas a franquia e a rede
consegue editar os dados dessa tabela. Então, por isso, a gente precisa sempre garantir que vocês têm permissão para edição nas tabelas, para vincular os produtos e tudo mais. Outro ponto é que o produto precisa estar cadastrado, né? Então, a gente consegue vincular um preço numa tabela desde que o produto exista no sistema, né? Desde que ele esteja cadastrado. E aí, o cadastro do produto ele pode ser o cadastro compartilhado, né? O cadastro de um produto feito no domínio da rede ou da franquia, dependendo do tipo de precificação, vocês também têm autonomia para editar. O tipo de precificação do produto tem que ser o mesmo da tabela de preços. Ou seja, a tabela de preço ela foi criada no modelo centralizado, onde a sua franquia ou a sua rede informa, né, e adiciona os produtos na tabela centralizada. O produto também tem o tipo de precificação associado, onde a gente vai informar se ele é centralizado, que aí é essa tabela de preço da franqueadora ou da rede, ou descentralizado, que aí vocês têm autonomia para editar os preços dele. E por último, né, o domínio aberto, né, o domínio que a gente abre o TOTUS Retaguarda deve ser o mesmo que a tabela de preços foi criada. Como eu comentei, assim que a gente inicia o TOTUS Retaguarda, colocamos usuário e senha, e ali na sequência, a gente escolhe o domínio. Se a tabela de preços de compra ou de venda foi criada no domínio da central, a gente só consegue editar, né, vincular os preços, logando, né, abrindo o TOTUS Retaguarda como central. E para consultar as tabelas cadastradas, na guia global mesmo, lá no TOTUS Retaguarda, nós temos o botão Tabelas de Preço. Clicando nessa rotina, né, e filtrando as tabelas cadastradas, vai aparecer para a gente todas as tabelas disponíveis para a loja ou para a rede. Nós vamos ter, com certeza, pelo menos uma tabela de preço de venda, provavelmente centralizada, para todas as lojas, para todas as centrais, porque sem isso a gente não consegue nem vender os produtos no PDV. Então, aqui a gente consegue garantir que todo mundo tem pelo menos uma tabela de preço de venda cadastrada. Para a gente identificar qual que a gente consegue editar ou não, tem o tipo de precificação. Então, aqui no tipo de precificação, nós conseguimos ver quais são as tabelas centralizadas, quer dizer que os preços todos foram vinculados em um único lugar, né, centralizados num domínio específico, geralmente o da sua franquia ou da rede, né, o domínio master. E também as descentralizadas, que aí é de cada franqueado, de cada central, cada um coloca o seu próprio preço, por isso que ela fica descentralizada, só aquela loja ou aquela rede recebe essas alterações de preço. E para realizar a manutenção, né, existem duas formas de vincular os produtos nas tabelas. Então, selecionando a tabela de preço desejada, né, clicando ali para ela ficar no azul escuro, nós podemos clicar em opções, que vai ter a opção de consulta ou manutenção de preço, e é onde a gente pode incluir individualmente cada produto. Eu posso filtrar um produto já cadastrado no TOTUS Retaguarda e associar o preço naquele produto específico. Ou então, nós temos a opção de importar preço de planilha de arquivo texto. Isso daqui a gente consegue preencher uma planilha no Excel com o código do produto, geralmente fica mais fácil para vocês o código de barras mesmo, então eu posso colocar o código de barras todo numa coluna, o preço, a data de vigência e fazer a importação em massa, né, vários produtos de uma só vez para otimizar o tempo de vocês. Lembrando que essas rotinas aqui é de associação, né, sem colocar via tabela de preços os produtos e os preços, a gente não consegue fazer nenhuma manutenção simplificada de preço. Por isso até que eu estou trazendo a parte da tabela antes de ir para a manutenção simplificada direto. E para vincular os produtos, nessas duas opções tem alguns detalhes, né? Ao adicionar o preço individualmente, né, escolhendo a consulta em manutenção de preços, é permitida a vigência para o mesmo dia. Então, eu consigo atualizar um preço na tabela de preço de vendas para o mesmo dia. Se por um acaso algum produto está com o preço errado, eu consigo vir aqui nessa rotina e ajustar para que ele sincronize com o PDV em no máximo 15 minutinhos. Tá? Já a opção de importação de preços, ela só permite a vigência para o dia seguinte. Então, ela tem a regra dia mais um. Se a gente fizer alguma importação de planilha
para o dia de hoje, seja um produto ou mais produtos, ele só vai permitir a vigência a partir do dia seguinte. Isso daqui é para bloquear, né, erros operacionais ou alguma falha no cadastro. Assim, uma vez que vocês importam a tabela de preços, vocês têm tempo hábil para revisar, para conferir se a informação que vocês registraram nas planilhas estão corretas. Se tiver alguma coisa errada, vocês ainda conseguem ajustar e para não refletir negativamente no PDV. E aí, sobre a tabela de preço, a gente vai ver agora na prática. Vou trazer o TOTUS Retaguarda aqui para a gente e vou mostrar para vocês. Bom, aqui na guia global mesmo, a gente tem a rotina tabela de preço. Vou mudar a situação aqui para ativo e vou filtrar todas as tabelas disponíveis aqui nessa minha base de demonstração, né, na minha base de treinamento. Então, eu tenho hoje 4 tabelas disponíveis, sendo 2 de compra, 2 de venda, e uma centralizada e uma descentralizada para cada um. Para eu editar, né, para a gente editar uma tabela, o preço de uma tabela ou associar um produto novo, nós precisamos primeiro escolher a tabela aqui embaixo e aqui em opções, consulta manutenção ou importação de preços via importação de preços de arquivo texto. Eu vou fazer na tabela de preço de venda descentralizado para mostrar como que a gente pode associar um produto manualmente, né, individual. Então aqui em opções consulta manutenção, quando a gente clica, a primeira tela que aparece é a tela de consulta. E aqui dentro de opções, manutenção de preço de novo, aí sim a gente tem a opção de adicionar produtos. Então, lembrando que eu estou numa tabela descentralizada, então ele vai me dar essas permissões porque ela foi criada aqui no meu domínio da minha central de demonstração. Eu vou fechar aqui e vou mostrar a tabela centralizada, que foi criada num domínio acima, onde eu não tenho permissão para edição. Então, ao clicar aqui em opções, consulta manutenção de preço, ele vai trazer a tela de consulta, eu tenho autonomia de poder consultar os preços, porém aqui em opções manutenção de preços fica congelado, porque essa tabela foi criada um domínio acima, eu tenho apenas permissão para visualizar os preços e os produtos que foram vinculados a ela. Eu não posso editar os produtos ou os preços. Então, essa é uma informação bem importante relacionada às suas permissões de ajuste de preço ou não. Então, voltando aqui na minha descentralizada, né? Em opções consulta manutenção, vamos simular a inclusão de um produto novo, ou até mesmo a edição. Aqui em opções manutenção de preço novamente, eu posso vir em adicionar produtos. Daqui eu posso consultar direto o código de um produto, ou, vou voltar aqui embaixo no filtro, eu tenho a opção de filtrar por classificador, adicionar múltiplos códigos, né? Se eu for incluir mais de um produto nessa tabela, eu posso clicar em adicionar e informar o código de vários produtos de uma só vez. Então, vou colocar alguns produtos aqui para a gente simular certinho. E ao clicar em filtrar, ele vai trazer aqui listado todos os produtos que eu coloquei o código. Vou marcar todas as opções e selecionar. Logo na sequência, ele vai trazer as informações da tabela de preço e o preço. Nesse campo aqui, a gente coloca qual que é o valor de venda desses produtos. A vigência, ele sempre vai trazer a data de criação dessa tabela. Se eu clicar em selecionar direto, ele vai dar a informação que a vigência deve ser igual ou superior à data de hoje. Então, vou dar um OK aqui, vou clicar, desmarcar a vigência padrão e colocar a data atual. Então, aqui, lembrando, como eu estou fazendo manualmente, eu consigo colocar para o dia de hoje direto. Clicando em selecionar, ele vai trazer aqui na grade abaixo todos os produtos que eu adicionei nesta tabela. Aqui algumas informações relevantes. Ele vai trazer sempre o preço bruto, né, a informação que eu acabei de colocar. Logo na frente, eu tenho o valor líquido. Esse valor aqui seria o valor com desconto do produto. Então, essa rotina ela serve bem para gestão de vendas, para o relacionamento com o cliente.
O preço tabelado do produto é R$19,90, porém, ele vai sair, né, o produto 26 vai sair por R$18,50, já com desconto. Então, aqui no valor líquido, eu consigo colocar essa informação. Assim, quando eu registrar ele no PDV, ele já vai sair com o valor de R$19,90, mas com o desconto aplicado. Essa informação sairá no PDV e sairá no cupom fiscal para o cliente. Lembrando que essa informação aqui ela vai ficar congelada na tabela até que alguém venha e realize a manutenção ou a edição. Só ajustar o último aqui, o produto 28, num exemplo diferente, ele vai sair por R$15,50, né? Um produto que eu tenho um pouco mais de margem, eu consigo dar um pouco mais de desconto. Então, isso aqui acaba agregando um pouco de valor no produto ali para o cliente, né? O vendedor consegue convencer, consegue informar e cativar o cliente falando que ele tem alguns benefícios se comprar aí na loja. A vigência daqui a gente consegue atualizar também, tá? Então, se precisar atualizar a vigência de algum produto específico, aqui nessa tela a gente já consegue editar. Então, lembrando, né, só repassando, nós temos sempre o valor bruto, que é o valor de venda tabelado do produto, e à frente, se vocês quiserem, vocês têm a opção também de informar um valor líquido, que é o valor de desconto. Então, ele vai sair, nesse exemplo que está na tela, vai sair por R$19,90 com o desconto aplicado por R$18,50. Registrado todos os preços aqui, é só clicar em salvar. Como a vigência eu coloquei para o dia de hoje, em no máximo 15 minutinhos ele vai sincronizar com o PDV e já vai baixar os preços novos. Então, essa é a forma manual de colocar os preços na tabela direto, né? Uma forma de colocar produtos individualmente. Tem uma outra forma, caso vocês queiram colocar em apenas um produto, ajustar apenas um produto, vocês podem vir direto na rotina de produto mesmo. Então, clicando aqui em produto, filtrando por código, por descrição, ele vai trazer o cadastro do produto e daqui eu já vou aproveitar e mostrar até onde que a gente vê a precificação do produto. Só um momento que ele está carregando para a gente. Então, esse aqui é o produto já cadastrado. Como vocês podem ver, eu não consigo editar, né? Um produto que foi cadastrado pela minha rede ou pela minha franquia. Mas o tipo de informação de preço, né, o tipo de precificação aqui embaixo, ele está como descentralizado. Quer dizer, eu consigo, uma vez que eu tenho acesso a editar as tabelas descentralizadas, eu tenho autonomia para informar o preço desses produtos, descentralizados também. E aqui na guia Preços Vigentes, a gente consegue informar o preço. Como vocês podem ver, esse meu produto exemplo, o produto 29, ele está sem nenhum preço associado. Então, eu posso vir direto aqui nesse botão adicionar preço. Ele vai me trazer apenas as tabelas descentralizadas, porque este produto está como descentralizado, então ele nem vai trazer as outras opções. Escolhendo a tabela, eu posso informar aqui o preço do produto. Ao clicar em selecionar, ele vai trazer aqui. Diferente da tabela de preço, onde eu tenho a opção de colocar o preço bruto e o preço líquido, né, o preço com desconto, aqui na rotina de produto mesmo, em preços vigentes, eu só consigo colocar o preço bruto. Tá? Essa é a maior diferença entre associar manualmente um produto via tabelas de preço e via cadastro de produtos. Clicando em salvar, este produto também, a partir de agora, já tem preço, porque eu coloquei a vigência no dia de hoje, e é só aguardar ele sincronizar com o PDV que eu já conseguiria vendê-lo. E aí, voltando na tabela, mostrando agora a outra opção, de importação de planilha. Então, eu vou selecionar novamente a tabela, e aqui em opções, importar preço de arquivo texto, ele vai trazer para a gente a tela de importação de preços. Aqui em cima ele tem as informações da tabela que eu selecionei e aqui abaixo as informações da importação. Existe a possibilidade de importar via TXT, só que ele acaba sendo um pouco mais confuso e a nossa orientação é utilizar a planilha do Excel mesmo, que é mais simples e mais dinâmica de preencher. Porque eu estou compartilhando a tela, eu não consigo mostrar a extensão completa aqui, mas essa opção aqui do ladinho do template TXT é o template CSV.
que é um tipo de planilha do Excel. Então, vou clicar aqui e vocês vão ver que ele já vai abrir direto uma planilha do Excel. Nessa planilha, ele sempre vai ter essas informações aqui do exemplo de preenchimento. Então, assim como na inclusão manual, a gente tem as mesmas informações, né? A gente vai informar o código do produto, o preço bruto de venda dele, a vigência e o preço de desconto, que seria o preço líquido. Então, a gente sempre tem que apagar essas informações aqui, porque são apenas exemplos, e aí a gente informa o código do produto na primeira coluna. Então, vou colocar aqui o código de alguns produtos, à frente o preço, né? Qual que é o preço bruto de venda dele, e a vigência. Como eu comentei, a vigência por importação é sempre para o dia seguinte. Se eu colocar aqui a vigência para o dia de hoje, o TOTS Retaguarda vai acusar uma mensagem de erro e não vai permitir a importação. Então, eu vou colocar aqui sempre pelo menos para o dia seguinte. Essa rotina aqui vocês já conseguem fazer toda a organização, né, o planejamento dos preços de vocês. Então, se na próxima quinzena ou no próximo mês, ou até mesmo na semana seguinte, serão cadastrados produtos novos, ou até mesmo vai ter alguma atualização de preço, vocês conseguem já programar por aqui. E aqui à frente, o preço com desconto, né? Então, seria o preço líquido do produto. Então, eu posso colocar aqui o valor com desconto. E assim, a gente vai preenchendo todos os produtos. Se por um acaso não tiver desconto, o preço bruto for o preço de venda mesmo, é só colocar o valor 0 aqui. Quer dizer que ele não tem valor líquido, que o preço de venda ou de compra dele será sempre o preço bruto mesmo, o valor bruto. Então, adicionando aqui todos os produtos e as vigências de cada linha, né? Após preencher tudo, é só clicar em salvar. Ele já está com a extensão CSV. Essa é a única extensão, né, do Excel que o TOTS Retaguarda aceita para importação de planilha de preço. Então, ele sempre vai perguntar, né, o Excel tem essa particularidade, ele vai confirmar se você deseja realmente salvar na extensão CSV separado por vírgulas. É só colocar que sim. E aí, quando fechar, ele vai perguntar se você deseja salvar novamente por conta da extensão. Então, eu vou deixar na minha área de trabalho para ficar mais fácil de localizar. Então, agora eu já tenho um template preenchido com todos os meus produtos, preços, vigência e se tiver o preço líquido também, é só colocar na última coluna. E aí, para localizar a planilha que a gente acabou de preencher, aqui em arquivo, nesses 3 pontinhos, é só localizar a planilha, que ele vai congelar todas as informações e ficar aqui com a planilha registrada. Ao clicar em salvar, ele vai importar os preços aqui para a gente. Vou cancelar e vou mostrar como consultar esses preços que a gente acabou de importar. Então, vou selecionar novamente a planilha em opções, rotina de consulta. Eu coloquei o produto 130, por exemplo. Ao clicar em filtrar, ele está trazendo o preço de R$ 49,90, sendo que na planilha eu coloquei outro preço. Mas isso acontece por conta da vigência. Como vocês podem ver, a vigência aqui está para o dia de hoje, então ele vai me trazer o preço que está hoje no sistema. Na planilha, eu coloquei o início da vigência para amanhã. Então, eu vou alterar o início da vigência e ao clicar em filtrar, ele já vai trazer o novo preço aqui para a gente. Como eu não coloquei na planilha nenhum valor de desconto, eu coloquei 0, então o valor líquido está R$ 0. Mas pode ficar tranquilo que a venda do produto vai ser por R$ 30 mesmo. Então, essas são as formas de associar os produtos à tabela de preço. Tem a forma, só recapitulando, né? Nós conseguimos de forma individual, um produto por vez, direto no cadastro do produto mesmo, a gente tem a guia Preços Vigentes e por lá nós conseguimos adicionar um preço num produto. E pela tabela de preço, nós em opções temos a opção de consulta, manutenção de preço, para informar individualmente e nessa rotina ele permite o preço para o mesmo dia.
ou a importação de preços via planilha. E aí a gente pode fazer uma planilha única com diversos produtos e fazer a importação no sistema. Lembrando apenas que a vigência só é permitida para o dia seguinte, pelo menos, mas vocês conseguem programar para qualquer outra data futura. A única restrição é que não pode ser por planilha para o mesmo dia. Então, uma vez que os produtos já estão vinculados à tabela de preço, eventualmente acontece alguma manutenção, algum reajuste nos preços. Vocês ainda têm a opção de fazer todas essas rotinas novamente, mas existe também a opção de manutenção simplificada de preço, que é agora o que a gente vai ver dessa rotina nova. Então, na manutenção simplificada de preços, é uma rotina mais dinâmica, né? Uma opção dinâmica para atualizar os preços dos produtos. Um atalho para aplicar reajuste por porcentagem, vocês conseguem alterar as vigências também de vários produtos de uma só vez, ou até mesmo tem alguns filtros para localizar os produtos aí já associados na sua tabela de uma forma mais rápida. E existem alguns critérios para a utilização dessa rotina. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é se a opção da manutenção simplificada de preço está habilitada na configuração de parâmetros da sua loja. Tá? E também o usuário deve ter permissão para a edição de preços na tabela desejada. Assim como a rotina de tabelas de preço, a gente só consegue realizar as manutenções e as associações de produtos se vocês têm permissão, né, se a tabela de preços foi criada no domínio da central ou da loja, e também se o produto está vinculado corretamente ao tipo de precificação, na manutenção de preço segue o mesmo critério. Então, apenas se vocês têm permissão de ajuste dos preços, vocês conseguem utilizar essa rotina. E para validar se a rotina de manutenção simplificada de preço está devidamente liberada para a loja de vocês, na guia global, em cadastros, esse aqui mais pertinho da unidade de negócio, a gente tem a opção de parâmetros do sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o módulo global aqui no cantinho esquerdo e, na sequência, buscar o parâmetro de número 72, que é referente à tela de manutenção simplificadas de preço. Esse parâmetro ele deve estar ativo. Se ele não estiver ativo, aí vocês conseguem ativá-lo, tanto para a central quanto para todas as lojas que vocês vão utilizar a tabela de preço. E com o parâmetro ativado, já é possível utilizar a tela de manutenção. Então, na guia global, em cadastros, nós temos manutenção simplificada de preço. E eu vou trazer aqui novamente o TOTOS Retaguarda para a gente, para ver como que funciona essa rotina. Deixa eu só baixar ele um pouco aqui para mim. Então, aqui em cadastros, manutenção simplificada de preço. Desculpa, gente. Estou antecipando as coisas. Eu vou ver se o parâmetro está ativo. Então, primeira coisa que vocês precisam saber é se o parâmetro 72 está ativo. É aqui em cadastros, dentro de unidade de negócio, parâmetros do sistema. Localizar o módulo global. E aí, o parâmetro 72. Nesse caso, ele já está habilitado aqui para mim. Se para vocês não tiver habilitado, ele não vai permitir só clicar aqui e habilitar. A gente precisa primeiro vir aqui em editar, e assim ele vai permitir a gente marcar ou desmarcar essa rotina. Então, ó, eu fiz na minha central de demonstração, e aí eu preciso achar a minha loja. Aqui ele vai ter o nome da minha rede, né, da minha franqueadora, eu posso minimizar. E aí eu tenho a loja aqui embaixo, que também tem o parâmetro 72. Ele vai estar ativo. Se vocês têm mais de uma loja, essa opção deve ser ativada para todas as lojas para conseguir utilizar a rotina. Ok? Bom, marcadas as opções, é só clicar em salvar. Que ele vai registrar aqui as alterações feitas. Então, os parâmetros 72 estão marcados tanto para a minha central quanto para a minha loja, e assim eu já consigo utilizar a rotina de manutenção simplificada de preço. Vou sair daqui e agora sim, a gente pode vir em cadastros, manutenção simplificada de preço. A partir daqui, ele vai trazer a tela
de filtro das tabelas de preço que vocês podem utilizar. Clicando aqui em tabela de preço, que é a primeira coisa que a gente tem que informar é qual é a tabela que eu vou realizar a manutenção. Se eu clicar em filtrar, ele vai trazer todas as tabelas disponíveis para a minha unidade de negócio. Porém, como eu não tenho permissão, por exemplo, de ajustar o preço das minhas tabelas centralizadas, porque elas não são disponíveis para o meu usuário, se eu clicar em selecionar e filtrar, desculpa, ele tem a informação aqui de um produto centralizado numa tabela. Eu vou sair. Ele deveria trazer uma informação que não existem produtos associados. Então, eu já vou fazer direto para a minha rotina de tabelas descentralizadas, porque ela está inativa. Desculpa, eu acabei esquecendo de passar essa informação. As minhas tabelas inativas, essa tabela específica, ela foi criada no meu domínio da central. Então, eu vou voltar aqui e vou marcar só a situação ativa. E aí, ele traz apenas as tabelas que eu tenho permissão para editar. Então, na minha tabela de preço de venda, vou marcar ela e selecionar. E ao clicar em filtrar, ele vai trazer todos os produtos que estão vinculados a essa tabela. Vou expandir aqui para a gente. Como vocês podem ver, eu não coloquei nenhum produto no filtro, nenhum classificador, então ele vai trazer todos os produtos associados a essa tabela. Só reforçando que a rotina de manutenção simplificada de preços, ela não é uma rotina para inclusão de preço, é para ajuste apenas. Então, todo produto novo ainda existe a necessidade de incluir via tabela de preços direto. A rotina de manutenção simplificada de preço é apenas para ajustes de preço mesmo. E aqui abaixo, como eu informei, eu tenho todos os produtos e todos os preços vigentes. Então, eu tenho aqui a vigência, o preço atual, aí eu tenho o preço reajustado e até mesmo um reajuste por porcentagem. Se aconteceu alguma atualização e eu tenho que remarcar todos os meus produtos com 3% de aumento, por exemplo, eu posso vir aqui direto no reajuste total, né, que ele vai pegar todos os produtos, e informar aqui o reajuste de 3%. Ao clicar em aplicar, como vocês podem ver, ele já vai colocar a porcentagem aqui na coluna e o preço reajustado aqui à frente. Eu consigo programar, né, no início de vigência, falar que o meu reajuste vai acontecer apenas a partir da semana que vem. Então, ao clicar em aplicar, ele já vai ajustar o início da vigência. Se eu clicar em salvar, ele vai replicar, né, vai aplicar esses 3% de reajuste em todos os meus produtos da tabela a partir do dia 15. Porém, eu tenho um produto que ele tem uma margem diferente e ele deve ter um reajuste maior, né, algum produto importado ou alguma coisa assim. Como para vocês essa telinha aqui vai trazer muita informação, né, porque vocês têm mais produtos do que aqui no meu exemplo, existe a possibilidade de filtrar aqui pelo ajuste individual. Bom, se eu colocar aqui o meu produto 132, por exemplo, ele vai trazer direto aqui embaixo, aí eu tenho a possibilidade de realizar o ajuste por aqui ou até mesmo por aqui. Então, este produto específico é um produto importado e ele vai ter um reajuste de 5%. Clicando aqui em aplicar, ele já ajustou na coluna aqui abaixo. Então, como vocês podem ver, é uma rotina realmente simplificada de manutenção de preço. Se tem algum produto da tabela que vocês não vão realizar nenhum ajuste, basta selecionar ele aqui embaixo e clicar aqui em cima em remover item. Ele vai remover o item da manutenção de preço que estamos fazendo agora. Esse produto vai continuar com o preço que ele já estava antes e vai continuar associado à tabela de preço. Ele apenas não vai fazer parte desse reajuste que a gente está fazendo neste momento. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de fazer um reajuste total, né, para todos os produtos aqui em cima, ou até mesmo individual, podendo escolher aqui na lista abaixo ou filtrando o produto aqui em cima. E a gente pode adicionar um novo item, caso ele não esteja no nosso filtro, ou remover, caso a gente não queira fazer nenhum ajuste neste produto específico. Bom, e uma vez aplicadas todas as configurações de manutenção, é só clicar em salvar. E aí eu vou refazer com vocês aqui.
mais um cenário. Eu vou voltar aqui embaixo no filtro e a gente pode fazer, por exemplo, a tabela de preço ela sempre tem que estar filtrada, tá? A gente pode fazer, por exemplo, por classificador. Então, todos os meus produtos do subgrupo enfeites, aí eu só selecionar, então eu preenchi aqui o filtro, e ao clicar em filtrar, ele vai trazer todos os produtos que têm esse classificador e que estão vinculados àquela tabela de preço. Daqui eu consigo realizar o ajuste novamente individual, né, produto a produto, ou até mesmo aqui em cima eu consigo ajustá-los por percentual. Então, esses produtos, eles vão ter um reajuste de 2,5%. Tá? Entrou 25. Aqui é só uma falha, porque o meu botão de vírgula não está funcionando. Então, desculpa, meu botão de ponto não está funcionando, ele está entrando como vírgula direto, mas esse é um problema do meu teclado, tá, pessoal? Então, é só colocar 2,5%. Lembrando que porcentagem não é vírgula, é ponto, né? O início da vigência também eu posso alterar, se não, eu posso deixar para o dia de hoje mesmo, tá? Então, eu posso colocar para o mesmo dia, que essa rotina também permite o ajuste do preço para o mesmo dia. Se tiver algum produto específico que não queira ajustar o preço, eu posso remover o item aqui, né? Lembrando que eu filtrei por classificador, então ele vai trazer diversos produtos. Se tem algum produto específico deste classificador que vocês não desejam ajustar o preço, é só selecionar e remover o item. Feito isso, clicar em salvar, e ele vai realizar as alterações com sucesso. Então, só lembrando aqui, a rotina de manutenção de preços, ela deve ser feita sempre com o parâmetro 72 ativo. Uma vez que a gente ativou este parâmetro, não precisa voltar e ativá-lo toda vez. Ele sempre vai ficar ativo aqui. Só é importante, antes de realizar a manutenção simplificada de preço pela primeira vez, garantir que esse parâmetro 72, né, tela manutenção de preço simplificada, está ativa. Estando ativa, a gente pode vir em cadastros, manutenção simplificada de preço, e aí a gente vai filtrar sempre qual que é a tabela que a gente vai realizar a manutenção, então sempre ativa, né, e que vocês tenham acesso a editar. E aí vocês podem filtrar os produtos por código mesmo, descrição, ou até mesmo classificador. Se vocês não quiserem filtrar os produtos, é só clicar em filtrar direto, que ele vai trazer todos os produtos associados a essa tabela. E a partir daqui, vocês conseguem reajustar o preço por porcentagem, por valor mesmo, fazer um reajuste total, né, todos os produtos aqui em cima, ou individual, né, filtrando os produtos aqui nessa barra de filtro. Reajustados, clicou em salvar, e aí é só aguardar a vigência aplicada, será sincronizado com o PDV. E essa é a rotina simplificada de preço. Como vocês puderam ver, tem menos cliques mesmo, tá? A rotina é realmente simplificada, e isso acredito que pode ajudar bastante vocês aí no dia a dia, quando tem alguma campanha, quando vai entrar alguma data sazonal, como por exemplo, vai chegar agora o Dia das Mães, vocês conseguem reajustar o preço aqui para os clientes de vocês. Bom, e essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês referente a preço. Ficou alguma dúvida, pessoal? Como que tá aí, Scarlett? Sim, nós temos algumas perguntas. A Roseli, ela informou o seguinte: este código é o do cadastro da TOTUS. Não conseguimos abrir pelo cadastro do catálogo Natura? Não. Essa rotina de preço, de modo geral, né, todas as rotinas de filtro de produtos no TOTUS Retaguarda, ela vai filtrar sempre pelo código da TOTUS ou pelo código de barras. Então, o código de barras, ele permite sim que você filtre, mas o código de catálogo da Natura, não. Ok, temos mais uma pergunta. Da Jéssica. Gostaria de saber quando será resolvido o problema com os valores dos produtos multimarcas aparecendo zerado no PDV, mesmo depois dos valores terem sido colocados no live.
Realmente, só para explicar para os demais, a Rede Natura utiliza produtos multimarcas, que é onde a gente inclui os preços, né, como a gente fez agora aqui. Realmente tinha um problema no sistema que o franqueado incluía o preço nos produtos multimarcas, mas ele não sincronizava com o PDV. Eu acredito que esse problema já foi solucionado e já não ocorre mais. Eu vou pedir só para você entrar em contato com o suporte, se acontecer de novo, para verificar se o seu PDV foi devidamente atualizado ou se realmente o problema persiste na versão nova. Mas a incidência desse problema para o suporte mesmo já caiu bastante. Então pode ser alguma coisa pontual ou uma versão desatualizada no PDV no seu computador. Então, entre em contato com o suporte, porque esse problema, acredito que ele já tenha sido corrigido mesmo, tá? Bom, nós temos um comentário do Eliângelo. Eu não entendi muito bem, Eliângelo. Ele colocou assim, ó, sobre a tabela de preço de compras. Se você puder, se for possível detalhar para a gente, Eliângelo. Lembrando que essa rotina ela é liberada apenas para central e loja. O Eliângelo, eu sei que ele é da franquia mesmo, da franqueadora, desculpa. Então, o Eliângelo não tem a possibilidade de realizar a manutenção simplificada de preço. Ele consegue apenas, via tabela de preço, realizar a importação de tabela de preço de compra ou de venda. Mas se puder colocar um pouquinho mais de detalhes, ele... Novamente a gente tem aqui uma pergunta da Roseli. Primeiro ela agradeceu e colocou assim, mas em nenhuma pesquisa dentro do site Live nós conseguimos fazer essa consulta. Fica bem difícil conseguir encontrar os produtos. Como ficaria mais fácil achar este produto? Eu acredito que pelo código de barras mesmo, ou até por classificador. Eu sei que a Natura utiliza certinho os classificadores. Tem o classificador marca, e assim vocês conseguem filtrar, por exemplo, todos os produtos da marca Avon. Então, é uma forma, talvez, de localizar os produtos na manutenção simplificada de preço, que aí a gente pode filtrar por classificador. Vou até trazer aqui. É que o meu Tox Retaguarda, ele é por... Desculpa, ele está trazendo sempre a minha base, que não tem os mesmos classificadores de vocês. Mas aqui na rotina de manutenção simplificada de preço, uma vez que a gente escolhe, né, a tabela, vou colocar aqui ativo, eu tenho a possibilidade de localizar os classificadores. Então, por aqui, você consegue localizar o classificador do tipo marca, né? Se eu não me engano, ele está como grupo marca, ou direto marca, e localizar os produtos da Avon, Abelha Rainha, o classificador da marca que você vai reajustar os preços. E aí, uma vez que informou aqui o classificador, ao clicar em filtrar, ele vai trazer apenas os produtos daquela marca específica, que é mais uma dica mesmo para localizar diversos produtos de uma só vez e não ter que ficar colocando código, descrição e tudo mais. Para a Natura, o classificador eu sei que funciona bem. Para as outras redes, a gente tem outros classificadores também, tá? Mas a partir daqui, se trouxer muita informação, a gente pode ir refinando, né? E melhorando a pesquisa, colocar os classificadores, adicionar outros classificadores também, para refinar a pesquisa e trazer um resultado um pouco mais limpo para vocês. Mas o contrário, por aqui, aí é só ir excluindo, né, removendo os itens que você não deseja realizar manutenção de preço, se for feito por reajuste total. Se não, aqui até mais um exemplo, ó, eu tenho 2 produtos na tabela. Eu vou reajustar apenas esse produto de cima, colocar por R$15 na vigência do dia de hoje. Se eu clicar em salvar, apenas esse será reajustado. O de baixo vai continuar com o preço que ele já tinha antes. Então, vocês até têm a possibilidade de listar todos os produtos aqui dessa tabela, né, por classificador ou por código, e aí reajustar apenas o que vocês precisam, né, só o que vocês desejam reajustar. Nós temos mais algumas perguntas. Dessa vez é do Washington. Ele perguntou o seguinte: consigo importar meus produtos da planilha CSV para a tabela de preços? Talvez eu não tenha entendido muito bem, mas só para ver se eu entendi, o Washington depois me avisa se está errado ou não. Na tabela de preço, nós temos a planilha CSV. Deixa eu só
E a partir daqui, a gente importa. Você quer importar para o Live ou quer pegar, extrair as informações de preço que tem no Live para uma planilha CSV? Você quer colocar o preço no sistema ou você quer consultar os preços que estão no sistema exportando em uma planilha Excel? Se for para colocar no sistema, essa é a rotina, né? A tabela de preço, né? Selecione em opções, importar preços. E aí, a partir daqui, a gente tem, deixa eu expandir aqui, a gente tem o template CSV, que ele vai abrir a planilha onde a gente vai preencher os dados e importar para o sistema. Seria isso mesmo? Enquanto o Washington responde, tem mais alguma pergunta? Sim, isso. Tem o Eliângelo, ele complementou aquela informação anterior. Ele colocou assim: falou apenas sobre a tabela de vendas, preciso ajustar a tabela de compras. Ah, entendi. Ele é a mesma coisa, tá? A única diferença entre a tabela de preço de compra e tabela de preço de venda é que a de compra não permite o preço líquido, apenas preço bruto. A rotina é a mesma, tá? Não muda. Eu vou fazer pela descentralizada mesmo, porque eu não tenho permissão na centralizada, tá? Então, a importação de preço na tabela de compra, no template CSV, ele tem aqui a informação de preço com desconto, mas o preço de compra não habilita o desconto mesmo, porque ele não vai sincronizar com o PDV. Então, aqui a gente sempre vai colocar 0. A partir daí, a gente vai colocar o código do produto mesmo, o preço de compra e a vigência sempre para o dia seguinte. Preenchida a informação, né? Eu vou só simular aqui com vocês. E vou tirar esse último aqui. Vou manter esses mesmos preços mesmo, porque é só uma simulação do preço de compra. Lembrando que é sempre para o dia seguinte, tá? Ele não permite a alteração de preço para o dia atual, quando a gente faz por planilha. Então, preenchida a tabela, eu vou só salvar ela. Vou salvar ela substituindo a minha preço de compra, né? Que tem na área de trabalho, desculpa, preço de venda. Aí, para não substituir, eu vou só colocar aqui compra. Lembrando que a extensão é a única coisa que eu não posso alterar, tá? Que ele sempre vai ficar separado por vírgula, CSV separado por vírgula. Então, fechou aqui, é só localizar a planilha de preço de compra. Tá vendo? Aí ele traz a informação que, como é um tipo de preço, um tipo de tabela compra, a coluna preço-desconto será ignorada. Então, a gente até preencheu com 0, mas se tivesse qualquer outra informação, ela seria ignorada. Ao clicar aqui em OK, salvar, ele vai salvar aqui as informações do preço. Então, se a gente consultar a vigência do dia seguinte, né, porque foi por importação do produto que a gente acabou de colocar, ele vai trazer aqui o preço. Então, a tabela de preço, tanto compra quanto venda, a rotina, né, a usabilidade acaba sendo a mesma, até mesmo para manutenção de preços. Lembrando que alguns relatórios, na guia Relatórios de Consulta, pessoal, eles usam as tabelas de preço de compra para trazer os valores. Então, a gente tem a posição de estoque na data, por exemplo. Esse relatório ele vai olhar aqui para a tabela de preço de compra. Se vocês não têm uma tabela de preço de compra criada e o produto não está vinculado com um preço, esse relatório vai trazer o valor 0. Se tem a informação de preço de compra, ele vai trazer o da vigência, né? Se eu pesquisar, por exemplo, a posição de estoque desse produto de hoje, ele vai trazer o valor que tinha antes. Se eu pesquisar a posição de estoque amanhã, ele vai trazer a partir aqui de R$10, porque é a vigência que a gente acabou de importar. Tá? Então, a tabela de preço de compra, a usabilidade é a mesma, o que muda é a questão do valor líquido, que ele não tem o valor de desconto. Acredito que seria isso com relação às tabelas de preço de compra. O Eliângelo tem mais uma pergunta. Ele colocou assim, ó, na tabela de compras, não seria mais fácil pegar o valor dos produtos pelo arquivo XML? Tem alguns relatórios, a importação de nota fiscal ela não alimenta a tabela de preço.
tá? São rotinas independentes. Então, a tabela de preço hoje, infelizmente, ainda não olha para o XML da nota de entrada, porém, existem alguns relatórios, como posição de estoque na guia estoque, ou posição atual de estoque, aqui olha para a tabela de preço. Desculpa, olha para quando a gente coloca do tipo de valorização, o último preço de compra, por exemplo, ele olha para a rotina de nota fiscal. Então, tem alguns relatórios ainda no TOTS Retaguarda que olham para a entrada de nota fiscal, mas tem outros que olham pela tabela de preço. Então, dependendo do relatório, dependendo da rotina, ele vai olhar tanto para a nota fiscal ou para a tabela de preço. Isso é bem específico de cada relatório. Em sua grande maioria, tá, os relatórios na guia Relatórios e Consultas, tanto consultas dinâmicas quanto relatórios mesmo, ele vai olhar sempre para a tabela de preço. As demais rotinas olham isso de uma forma mais generalizada, tá? Existem relatórios e rotinas específicos que olham ou pela tabela ou para a nota fiscal. Mas, de modo geral, né, generalizando mesmo, a guia Relatórios e Consultas costuma olhar sempre para os preços na tabela de preço de compra ou tabela de preço de venda. As outras guias, financeiro, estoque, olham para as entradas de nota fiscal. Então, dependendo da rotina, ele vai olhar ou para a tabela de preço ou para a entrada do XML de compra, tá? Temos mais perguntas. Dessa vez é da Aline. Ela colocou o seguinte: eu consigo colocar os mesmos produtos com duas datas de vigência? O ideal é na tabela sempre colocar o código de barras? Sim, o código de barras, eu acredito que seja o mais fácil, por assim dizer, né, de localizar o produto, porque cada produto tem um código de barras únicos. Então, sim, o código de barras acredito que seja um facilitador para vocês. Quanto à vigência, vocês conseguem importar ou realizar manutenção simplificada de preço do mesmo produto para várias vigências diferentes. Então, vocês conseguem programar que essa semana o preço está por R$10. A partir de semana que vem, ele vai ter um reajuste para R$15. A partir do mês que vem, ele vai ter um reajuste e vai passar para R$17. Então, vocês conseguem, sim, programar as vigências das atualizações de preço, tanto compra quanto venda. Ok. Agora, novamente, o Washington, completando aquela informação anterior. Ele colocou o seguinte: no caso, eu queria jogar os produtos que estão dentro da planilha CSV para dentro da tabela de preços, ou necessito criar uma nova tabela de preços? Nossa, Washington, eu continuo sem entender. Para a planilha CSV ficam todos os produtos e ao importar ela vai atualizar os preços. Para a gente entender um pouquinho melhor, para não ficar tão confuso aqui no vai e volta, eu vou pedir depois para você passar o contato, né, para o pessoal de CS, para a Scarlett me passar o seu contato, e aí eu tento entender com você e a gente simula direto no seu retaguarda, tá? Mas a importação, né, todos os produtos que estão na planilha CSV, no preço, né, da planilha CSV, são importados com o preço no TOTS retaguarda. O cadastro de produtos mesmo, cadastrar o produto em si, código de barras e tudo mais, aí já não tem que ser feito numa rotina separada. Mas a importação de preços é via planilha CSV mesmo, tá? Bruna, nós temos mais perguntas. Vamos lá. Novamente, Eliângelo. Ele disse o seguinte: na tabela de ajuste de preços poderia ter os dois códigos, tanto o código live quanto o código de barras. Na tabela. Na planilha CSV seria? Porque na planilha CSV ele aceita qualquer um dos dois. Ele não tem a possibilidade de colocar os dois, mas você pode colocar tanto o código do retaguarda quanto o código de barras. É um ou outro. Tá? Se a sua rede tem mais de um tipo de identificação, pode ser que ele receba também esse outro tipo de identificação, mas o código do retaguarda e o código de barras, ele aceita sem problemas. Na mesma planilha, por exemplo, eu posso ter o código de barras em um produto e no produto de baixo eu colocar o código padrão, porque também nem todos os produtos têm código de barra. Então, existe essa possibilidade. Cada produto a gente vai colocar um dos dois códigos. Então, ele aceita os dois.
Ele completou aqui, Bruna. Ele disse, não, na tela do live. Ah, entendi. Ah, na tabela de preço mesmo. Deixa eu filtrar aqui os ativos. Na consulta aqui, o código do produto. Ele aqui vai aceitar tanto o código padrão quanto o código de barras. O que não dá para fazer aqui é colocar vários códigos, né, de vários produtos de uma só vez, mas ele aceita um ou o outro. Se quiser filtrar mais de um produto por vez, aí a gente pode ir por classificador, por fornecedor, mas aqui ele aceita tanto de barras quanto o padrão. Temos mais uma pergunta, dessa vez da Roseli. Ela disse assim, muitas informações ao mesmo tempo, você vai mandar tudo em uma planilha? A gente tem na central de atendimento, lá no portal, um guia escrito de como realizar o cadastro de preço por importação, tem um outro manual de como realizar o cadastro de preço manualmente, e aí a gente tem o guia de como, tem um outro manual escrito de como realizar a rotina de manutenção simplificada de preço. A gente tem tudo isso por escrito lá na central de atendimento, no portal da TOTUS, porém, esse webinar vai ser disponibilizado tanto no canal do YouTube, quanto vocês também vão receber a gravação deles. Então, vocês vão ter sempre aí a consulta desse webinar todo, né, com todas essas informações que eu reconheço que é muita coisa mesmo, mas vocês também têm os manuais escritos das rotinas separadas, tá? O Eliângelo completou. Ele falou assim, não seria isso, depois te ligo. Acredito que ele vai fazer um contato com você para entender Tá melhor. bom, combinado, ele fica no aguardo. Eu vou passar para vocês aqui também os nossos contatos da CS. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, precisar do nosso apoio também, podem contar conosco. As perguntas acabaram. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguma observação, alguma dúvida? Temos uma pergunta da Aline. Ela perguntou, sou nova, onde encontro o portal da TOTUS? Aline, eu passei aqui para vocês o meu e-mail, vocês podem estar me acionando também via e-mail, que eu vou estar apoiando você com essa questão do portal. Não temos mais perguntas além da Aline, então eu agradeço a todos pela participação. Bruna, te agradeço por compartilhar esse conhecimento. Lembrando que essa gravação eu vou enviar para vocês por e-mail e ela também será disponibilizada no nosso canal do YouTube. E é isso, muito obrigada. Obrigado, pessoal, pela participação, pelas perguntas no final, acho que agrega bastante valor aqui para a gente também. Lembrando que lá no canal do YouTube a gente tem os outros webinars também sobre o TOTUS Retaguarda, tem alguns sobre o PDV também, então os vídeos ficam disponíveis lá no YouTube para vocês também assistirem, tá? Muito obrigado novamente a todo mundo, ao time de CS por promover esse encontro e até mais. Até o próximo, pessoal. Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.